Bom dia, amados, bom dia. Hoje é um pouquinho mais tarde, mas está mais friozinho, está mais gostoso ficar na cama, né? Então, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos falar sobre orações. Eu vou fazer hoje, eu vou ler as orações para ficar gravado, para a gente poder ouvir. Sabe, muitas pessoas me pediram isso, então eu vou começar a fazer. Então, eu queria que as pessoas que estão aqui na sala me dessem um oi, só para mim saber quem está aqui, tá bom? Tá, todo dia eu peço a mesma coisa. Eu fico até falando, nossa, então, Renato Nunes, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Quem está mais aqui na sala? Eu vou falar hoje sobre a oração da fraternidade do arco-íris. Primeiro, depois a Divina Estrela Brilhante, depois o encerramento. Acho que é isso aí. Embora todos os hinos sejam uma oração. Então, essa oração da fraternidade do arco-íris, antes não era essa oração, era a oração do ciclo esotérico da comunhão no pensamento. E eu usava essa oração, achava muito legal, até que um dia eu senti no coração que tinha licença para usar a oração da fraternidade do arco-íris, porque essa fraternidade foi fundada pelo meu irmão Lauro e ele que recebeu essa oração. E aí até que ele desencarnou e a fraternidade do arco-íris, fundada por mim, por ele, nasceu dentro do CEVIP, a organização que eu dirigia, ela fechou também, porque as pessoas não tiveram força assim para continuar fazendo, não quiseram fazer, porque a presença dele era muito forte no local, em tudo. Então resolveram fechar e me deram todas as coisas do, do Lauro. Então, todas as orações, tudo, faz o que você quiser, como você quiser. Então, dessa lembrança dele, eu pus para a nossa oração do arco-íris. Eu achei que essa seria uma boa lembrança para ele. Então, é essa oração que a gente vai fazer agora, tá? Então, então foi que eu comecei a fazer a oração do arco-íris. Então, quem estiver aqui presente, por favor, fica alerta. Então, essa oração nasceu em São Paulo, né? A Fraternidade do Arco-Íris teve muitas pessoas, ajudou muitas pessoas, teve muitos membros, né? E depois que ele faleceu, claro que foi diminuindo, foi parando, e eles queriam que eu assumisse, mas o trabalho da fraternidade era uma espécie de um centro espírita mais esotérico, vamos dizer assim, mais meio centro espírita, meio CIVIP, seria uma coisa misturada assim. E eu estava à busca de outra coisa. Então, eu achei que se eu assumisse aquela fraternidade naquele momento, eu ia não ia dar certo. Eu não quis assumir. Então, todo mundo ficou sentido comigo, todo mundo da fraternidade da coisa ficaram sentido, porque eu não assumi, e achavam que eu devia ser a herdeira legítima. Eu acredito que quem devia assumir seria até minha mãe, que minha mãe era muito animada com isso aí. Mas ela não assumia nada, não adiantava, ela assumia nessa hora, né? E, então, os filhos dele também eram muito jovens para querer assumir alguma coisa, e quem estava também tinha medo, não queria, e não deu certo. Então, eu peguei e falei, não, então vamos fechar. Então, fui lá e ajudei, fizemos a cerimônia de fechamento. Nós abrimos, nós fechamos. E a Fraternidade do Arco-Íris hoje trabalha conosco no plano espiritual, através da própria pessoa do Lauro. Então, ela está dentro da ordem da Porta do Sol, ela está trabalhando conosco dentro do Comando Fênix, né? E ela está lá na Porta do Sol. E da fraternidade, ela que abre nossos caminhos, ela que abre as nossas orações, nossos trabalhos, é a fraternidade do arco-íris, a fraternidade ligada
a fraternidade branca, mestre Irineu, toda essa gama toda, ela está ligada a isso tudo. Então, nada que a gente faz dentro da porta é gratuito, nada foi feito porque a gente quis e porque aconteceu, porque eu inventei. Não, tudo tem um histórico. Então, quando começou a porta, eu recebi os hinos, recebi os ritos, como é que ia fazer, eu falei, mas eu estou fazendo uma coisa quase exatamente o que todo mundo fez. Né? Então, eu soube, através de amigos intelectuais, que disseram, não, Ana, as coisas no mundo tudo é igual, mas o trajeto é diferente. Então, você sabe contar seu trajeto, então você é o único. O outro que copia não tem trajeto. Não tem como contar que a gente chegou. A não ser que inventa, e uma invenção não tem sustentação. Então, quando eu falo sobre por que chegou a peça do arco-íris, a gente tem sustentação para dizer por que chegou, como chegou, quem fez, quando fez. Né? Então, então eu fiz para a gente ter essa legitimidade de linha, eu pus logo na primeira página do Inário um pequeno histórico nosso. Então, eu pus assim, Porta do Sol. Na Vitória, mais 7 pessoas se reuniram pela primeira vez no plano físico no dia 23 de 1 de 1997, quando o Sol, Urano e Júpiter se encontravam em Aquário e a Lua em Câncer. Sírio, 14, Lua ressonante e Macaco Kim. Então, o Kim era esse, Sírio. 14, Lua ressonante do Macaco Kim, 120, Sol elétrico amarelo. Então, nós começamos com o Sol elétrico amarelo. E nos conectamos com o objetivo de desenvolver a técnica de estudos para o cérebro. O objetivo de criatividade, a criatividade. No mesmo ano, em 1997, no dia 15 de novembro, quando o Sol se encontrava em Escorpião e Lua em Touro, Urano em Júpiter e em Aquário, a Lua harmônica do Pavão, 1556, Guerreiro Cósmico Amarelo, nós iniciamos o trabalho de intercessão. E registramos a porta no dia 11 de 6 de 2012. E no dia 13 de 6 de 2006, no Enlaçador dos Mundos, nós adotamos pela primeira vez a cruz Ankh nos nossos trabalhos. E em 2011, nós inauguramos a Casa de Feitio. Inauguramos a OCA no mesmo ano de 2012. Então, aí então a gente começa tem data de tudo, tem relatório, tem caderno de assinatura de quantas pessoas vieram. E cada coisa que a gente faz, a gente tem o caminho que foi traçado para chegar aí. Para isso, eu escrevi vários livros. Para justamente contando que jeito foi, que jeito é, para legitimar a nossa autenticidade. Não ser uma coisa assim que copiou, foi, fez de outro, não. Não, tudo nosso foi uma coisa muito autêntica, muito chegada, tudo tem uma história, até os detalhes têm história. Então eu vou orar agora, ler a oração da fraternidade do arco-íris. Então, invocamos neste instante a fraternidade do arco-íris, dirigida pelos veneráveis amaltas, descendentes dos filhos do sol, os irmãos incas, senhores do bem. Ó grande fraternidade, derrama sobre nós a tua luz, ilumina os nossos espíritos com as cores da vida. Leva-nos a Jesus, o iluminado, guardião da esfera do justo, Senhor da verdade, que libera a humanidade da escura ignorância. Ó Mestre dos Mestres, guia os nossos passos pelo caminho da retidão e inspira-nos para que a suprema luz brilhe em nossos corações. Ó Divina Luz, força criadora do universo,
apresentamo-nos a Ti como filhos que buscam a bênção da paz. Dai-nos a espada do amor, o escudo da humildade, o elmo da sabedoria e a consciência da chama que arde em nosso ser e que tudo pode, para que sejamos os mensageiros da nova era, levando aos seres humanos uma nova esperança e construindo um novo amanhecer. Amém. Então, essa aqui é a oração herdada por nós da Fraternidade da Arco-Íris, recebida pelo meu irmão Lauro dos Santos Lima, o Amalta Lauro Lima. O Amalta quer dizer sacerdote em Quechua. No nosso cenário, nós abrimos também com a segunda oração, que é uma oração que eu tinha recebido e achei tão simplesinha, eu fiquei assim, deixei para lá, mas publiquei. Até que um dia a Bárbara falou assim, não posso fazer aquela oração que você recebeu? Eu falei, qual? A Divina Estrela Brilhante. Eu falei, pode. Daí ela refez, eu falei, nossa, que bonito. Até que a gente resolveu colocar aqui. Então, essa estrela brilhante, que ela é falada e depois cantada. É Divina Estrela Brilhante, Divina Mãe de Pureza e Amor, Divino Criador do Universo, Divinos Seres de Amor. Recebam essas súplicas, o amor e a gratidão. Água transparente de pureza, fogo criador do amor. Luz do dia, luz da noite, luz dos meus olhos. Guia-me. Amém. Divina. Daí então a banda musicalizou essa oração. Eu não tenho data de quando foi que eu recebi isso aqui, mas recebi. Então, na realidade, todos os hinos são orações, né? Então, eu não vou fazer eu não vou ler todos os hinos agora, mas a ideia é falar sobre as orações. Daqui depois, no final do nosso cenário, a gente, não, teve outra oração que é do encerramento. Então, encerramento. Então, teve mais outra aqui. Tem outra aqui. Olha aqui, misericórdia. Não. Tem. Eu vou olhar aqui. Então, vocês vão me pegando. Então, aqui, oração. Tem a oração, que é a oração para os enfermos, né? Então, que é a oração feita, dirigida para todos aqueles que estão na intercessão. Então, daí o guardião chega e fala, que é citar a Bíblia. Então, uma das coisas é uma citação bíblica, né? Aqui só tem um defeito no Inário, até eu vou falar para quem estiver me ouvindo, para corrigir. Diz, pôr o capítulo bíblico que está aqui. Eu vou pesquisar e daí tem que pôr. Citar qual o capítulo bíblico. Então, para que para aqueles que... essa oração foi da Bíblia. Uma expressão que eu tive de pedaço da Bíblia. É a oração que é um diálogo, aliás, é um diálogo que a irmã de Lázaro fez com Jesus. Ela chegou para Jesus e, desesperada, e falou, eis que está enfermo aquele que amas. Levanta o Senhor, levanta o Senhor. Eis que está enfermo aquele que amas. Ela foi informar que Lázaro estava enfermo. Aí Jesus falou para ela que ela aguardasse que ele ia chegar. Ela foi embora. E nesse inteirinho ele morreu e enterraram o Lázaro. Quando ele chegou, que tudo era pé naquela época, né? Ela falou, já morreu, Senhor. Quase recriminando, né? Aí ela chegou, ele foi lá na porta na beira do túmulo, né, que era a caverna, punha nas cavernas, mandou tirar a pedra e falou,
e deu uma ordem para o espírito de Lázaro. Ordeno que esse mal saia já de ti, deixai-o ir. Deixai-o ir. Levanta, Lázaro. Eu só não pus aqui o levanta, Lázaro, porque... E o Lázaro levantou e ressuscitou. Esse é o maior, mais espetacular feito de Cristo. Ressuscitar morto. Então, aqui, e aí em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazemos nós, né? Então, aqui também tem esse dado bíblico. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas a Ana Vitória, a Paulson não são cristãos. Como não? Olha aí. Olha a oração que começa, essa que está no meio, olha isso, olha. Então, o pessoal também, às vezes, é meio lesado, entendeu? Então, então tem essa oração, essa ordem que é a informação, né? Que a gente informa, fala as mesmas palavras que a irmã de Lázaro falou, eis que está enfermo aquele que ama, Senhor. E ele ordena que o mal saia de ti, deixa-o ir, deixa-o ir. Ordeno que esse mal saia de ti, deixa-o ir, deixa-o ir. E Lázaro, na sua morte, obedeceu. Voltou ao corpo e saiu andando. Vocês viram que o milagre é uma questão de obediência. Para mim, isso é muito impressionante. Então, analisando esses milagres de Cristo, o milagre é uma questão de se obedecer uma ordem. Então, ordeno que esse mal saia já de ti, desligai de ti, deixa eu ir. Bom, deu a ordem, o outro obedeceu e foi. Então, se o outro não obedece, não há milagre. Entendeu, queridos? Então, o próprio Cristo depois fez a oração dele. Então, antes disso, nós fizemos a outra oração, que é o encerramento. Né? O encerramento. Antes foi as Santas Lições, que eu achava que era o encerramento. Então, mas a gente musicalizou, logo em seguida já foi musicalizado. Que entrei nesse caminho para aprender Santas Lições, abrir o coração e receber Santas Lições. São ensinos preciosos que na vida vou usar, porque aprendi Santas Lições, Santas Lições. O Mestre ensinou Santas Lições, Santas Lições. Agradeço com amor Santas Lições, Santas Lições. Mas depois veio em seguida o que seria o encerramento mesmo, né? Que é, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão encerrados os trabalhos desse dia e agradecemos ao Mestre, aos mestres, aos mentores, aos filhos da terra, aos filhos do sol e a todos os seres estrelados. E desejamos que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. E que os ensinos recebidos sejam para sempre lembrados. Amém. Fantástico. Então, fechou, acabou. Então, depois, nesse inteirinho, recebi uma outra oração, que é a oração para a proteção dos filhos. Então, eu achei muito importante essa oração e é legal os pais orarem para os seus filhos, fazerem essa oração. Intercessão para os filhos. Senhor Deus, abençoai as vidas dos nossos filhos. Dê paz, amor e perdão. Livra-os dos vingativos e provocadores, das calúnias e das intrigas. Serenai seus pensamentos, acalmai seus atos, para que sejamos protegidos de dia e de noite pela vossa luz. Amém. Está no fim do nosso cenário aqui, ó. Tudo isso aqui que eu estou falando está no nosso cenário. Vocês olharem o cenário, está tudo ali. E aí, depois, então, vem o Pai Nosso, a Ave Maria, Salve Rainha, Glória ao Pai. Por que eu pus essas 3 orações? Porque a gente faz isso no começo do feitio, né? Mas não foi só por causa disso. Foi que uma vez eu estava fazendo uma concentração na casa de uma pessoa, e daí eu fiz a oração do Pai Nosso. Mas a Salve Rainha, a Ave Maria, eu comecei a não conseguir lembrar, e ninguém lembrava. Foi um vexame total, gente. A gente não lembrava as outras orações. E eu fiquei tão arrasada que eu falei, não é possível a gente não lembrar essas orações tão comuns, né?
São católicas, mas são umas boas orações. Aí, então, eu resolvi pôr no inário. Falei, pô, não tem mais essa de não lembrar uma oração. Então, eu coloquei. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Defendei-nos do mal, Senhor, de todo mal. Não nos deixeis cair não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos e defendemos, Senhor, de todo mal. Amém, Jesus, Maria e José. Aí teve a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, Maria e José. Salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós brandamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando, esse vale de lágrimas. E após advogada nossa, vossa misericordiosa, nós ouvir, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Esse Salve Rainha, você sabe que foi recebido por um monge na Idade Média, né? Então a história é a seguinte, muito interessante, é uma oração contra a miséria, a pobreza, para uma intercessão da Mãe de Deus para a pobreza. Conta assim, a história católica que é a seguinte, um bispo estava fazendo uma ronda nos conventos, né? E chegou num convento muito pobre, um convento muito pobre, muito. Mas eles estavam assim, tomando pão e água, estavam pão e água mesmo, porque não tinha, ninguém doava nada, ninguém dava nada, os monges não conseguiam produzir nada, eles estavam assim na mais terrível das misérias, né? E então, um dos padres, muito humilde, né? Ele foi clamar, daí esse bispo ele fez um sermão, ele falou, poxa, como é que vocês ficam nesse estado, desse jeito, fazem nada, não fazem nada, o que está acontecendo, qual é o castigo, blá, blá, blá. Ficou bravo, né? Então ele falou assim, um dos monges, muito condoído, chegou para a Virgem Maria e falou, salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós brandamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspirando, gemendo, chorando esse vale de lágrimas. E após a advogada nossa, a vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos da promessa de Cristo. Amém. E fez essa oração perante a comunidade, ficou fazendo essa oração o tempo inteiro. E, de repente, a comunidade começou a prosperar, a população da cidade, que também não era muito rica, mas começaram a doar coisas para a comunidade e ajudá-los. E a comunidade prosperou. Então, essa oração da Salve Rainha ficou assim uma coisa quase chave para combater a miséria, a pobreza. Então, durante um tempo, nós usamos essa oração, logo no começo do trabalho, do nosso trabalho, a gente fez até em réplica. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, tanto vida, doçura, esperança, nossa salve. 1, 2, 3. Nós, degredados filhos de Eva, a gente fez em ritmo de rap. Depois eu tirei, eu falei, não há necessidade, muita coisa. Modificar tanto uma oração que não foi feita no seio da Igreja Católica, eles doaram para o mundo, mas vamos deixar ele do jeito que está, sem mudar, né? Mas durante muito tempo a gente cantou essa oração em forma de rap, tá? Mas essa é a história dela. E depois, no final, a gente tem esse aqui.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. Jesus, Maria e José. Aqui no Alto Santo, todo mundo, tudo depois fala, Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Então, essas orações que nós fazemos nos nossos trabalhos, e as orações são todas. O Inário é um livro de orações, na realidade, né? Mas essas são as faladas, que não são cantadas, né? Então, essas são as histórias. Então, a gente canta, também tem essa história da Ave Maria, que eu pus no livro, só não pus a história, mas eu acho que é legal depois a gente colocar essa história para as pessoas saberem. Mas essa curiosidade está na internet, é só a gente pôr lá que aparece. Foi ali que eu achei também, que é uma oração para livrar da miséria. Então é isso que eu queria falar para vocês hoje, falar sobre as orações. Tá? Queria agradecer a Érica Machado, bom dia, Tomás Santos, Thaís Mesquita, André Felipe, Rosane, Luciene, Ricardo Fuge, Heitor Moisés, né? José Zimão, Patrícia, Sharon, Salvador Campos, José Simão, Douglas, querido, Mariana Bafa, Viviane, Renato Nunes, muito obrigado a todos por estarem aqui conosco. Érica e Tainá Santos Lux, bom dia, bom dia. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente nessa manhã de quarta-feira, manhã maravilhosa. Então, pega, se puder, pega um inário aqui, ó, e vejam que nós, as orações que nós fazemos, que sempre fizemos. Importante isso, importante isso. A gente tem essa coisa cristã, sim, claro que tem, o mestre Irineu era cristão. Então não tem, não é xamânico, mas não é cristão. Não, senhor, somos cristãos também, sim, sim, senhor. Então imagina que desdenhar de Cristo, Deus o livre guarde, Jesus mais José. Ana Madeira entrou, obrigado, querida. Silvia também entrou. Muito obrigado. Então, nós somos cristãos, sim, também, claro, evidentemente. Como respeitamos Buda, respeitamos todos os avatares das eras, todos. Com muito respeito, muito amor mesmo. Então, cada hora a gente vai falar sobre alguma coisinha que está no nosso cenário, que a gente pôs, e depois eu vou querer comentar com vocês essas falas que a gente tem antes do cenário de intercessão. Então, essa foi muito, mas requer uma outra conversa, que é no cenário de intercessão, os temas da época, da hora. Então, eu pus 4 temas, um tema para cada dia. Eu fui inspirado a fazer isso. Eu pus, mas inspirei. E fiz uma pequena explicação antes, eu vou ler essa. É a ordenação para que serve os trabalhos de intercessão. É a ordenação das energias primitivas, teimosas e rebeldes que ainda vivem desordenadamente em nosso ser. Pedir intercessão para a nossa cura espiritual, mental e física, assim como de todos aqueles que amamos. Encaminhar os espíritos desencarnados, ainda que estejam perambulando nesse mundo em nosso campo energético. Quebrar a maldição que tivemos recebido de outro, como os ancestrais e coletivas. Pedir perdão pelas maldições que preferimos, por pensamento até por vidas passadas, e deixá-las extintas para sempre. Esse é o objetivo da intercessão. Então, depois, num outro momento que eu falar aqui, eu vou fazer um por um e comentar sobre os dias da intercessão. Eu acho muito importante a gente fazer esse pequeno estudo sobre o Inário, querer entender como é que faz, por que faz. Porque o rito, ele veio para mim do astral, mas ninguém explicou nada. Eu fui entendendo, estudando junto com vocês.
Então, até que eu fui aprofundando e entendi que o hinário de intercessão são hinos voltados para a cura, para os vivos, para aqueles que estão com problemas da matéria. E o hino Lua é para os mortos, para aqueles que desencarnaram, os espíritos estão em volta da gente para ser levados. Os dois recadam espíritos e tiram para o plano espiritual. A gente quis Deus que a gente fosse guardião do portal do Sol, ajudasse, fosse também, né? Porque tem muitos guardiões da portal do Sol, nós somos um deles. Onde encaminha as almas que vão para os pés. Eu falo, a gente é barqueiro, né? Põe aqui, sobe no barco, levamos lá para cima e desencarna. Então, é mais ou menos a alegoria, é mais ou menos isso. Encaminha as almas sofridas desse mundo para outro plano, que saem, ficam perambulando por aí. Graças a Deus temos essa função e essa missão. Porque se a alma que fica perambulando nas nossas costas, só dá doença, só dá problema, não dá coisa boa, de jeito nenhum, nunca deu. Então a gente vai comentar mais também sobre essas coisas. E na intercessão a gente fez a intenção. Para que a gente quer fazer intercessão? Para que a gente quer a nossa cura, né? Então a gente tem que focar. Então está escrito no inário para que as pessoas leiam antes de chegar no trabalho, né? Ou no dia de chegar no trabalho, para poder se focar naquilo que elas estão querendo. É isso. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje aqui no nosso. Eu vou encerrar fazendo novamente a oração da Fraternidade para o Arco-Íris, que, como vocês já sabem, foi recebida pelo Amalta, meu irmão, Lauro Lima, Lauro Santos Lima Júnior. A oração que era da Fraternidade do Arco-Íris. Quando a Fraternidade fechou, foi me devolvida todas as coisas do Lauro, tanto física como espiritual, e eu pus na memória dessa fraternidade, para a existência dessa fraternidade, essa oração. Então, antes disso, depois vou contar outras histórias das nossas heranças espirituais, né? E do nome do nosso Inário da Paz. Ele teve outros nomes, até que a gente entendeu que esse era o Inário da Paz. Então, invocamos nesse instante a Fraternidade do Arco-Íris, dirigida pelos veneráveis amaltas, descendentes dos filhos do Sol, irmãos incas, senhores do bem. Ó grande fraternidade, derrama sobre nós a tua luz, ilumina os nossos espíritos com as cores da vida. Leva-nos a Jesus, o iluminado, guardião da esfera do justo, Senhor da verdade, que lidera a humanidade da escura ignorância. Ó Mestre dos Mestres, guia os nossos passos pelo caminho da retidão e inspira-nos, para que a suprema luz brilhe em nossos corações. Ó Divina Luz, força criadora do universo, apresentamo-nos a Ti como filhos que buscam a bênção da paz. Dai-nos a espada do amor, o escudo da humildade, o elmo da sabedoria, a consciência da chama que arde em nosso ser e que tudo pode, para que sejamos os mensageiros da nova era, levando aos seres humanos uma nova esperança e construindo um novo amanhecer. Amém. Amém, queridos. Então, é muito gratificante e emocionante a gente ter uma história. E essa história ter chegado a nós. E nós sermos guardiões dela. Isso é uma linha, tá, queridos? Então, bem-vindos à Porta do Sol. Amém, Jesus, Maria José. Obrigado, até amanhã.